Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante relacionado à comunicação, o medo de falar em público. Quem sabe esse tema possa ser útil para você em algum momento da sua experiência pessoal ou da sua experiência profissional. Muitas pessoas, quando são chamadas para falar em público ou se apresentar dentro de alguma reunião no ambiente de trabalho ou no dia a dia mesmo das relações sociais, a pessoa acaba ficando um pouco escondida em função do medo de falar em público. Foi feita em algumas cidades do Brasil pesquisas com pessoas relacionadas ao medo. E as pessoas perguntaram a elas qual o maior medo que ela tinha. E, para sua surpresa, 90% das pessoas apresentaram a informação de que tem medo de falar em público. Então eu resolvi fazer este vídeo para que nós pudéssemos, junto 3 minutos com o coach, conversar um pouquinho sobre o medo. Primeiro vamos falar o medo relacionado à ciência, o que a ciência já entendeu, já descobriu sobre esse medo e o medo relacionado a falar em público. Daniel Goleman, na sua experiência sobre inteligência emocional, ele detectou que entre os instintos naturais do ser humano, o medo faz parte. Primeiro o medo um instinto de defesa, depois um instinto de fuga. E comprovadamente já, através de equipamentos hoje da ciência, nós podemos perceber que o ser humano em geral, quando ele está numa sensação, quando ele sente o medo, a primeira coisa que acontece, o sangue sai da cabeça e vai para os membros, para os braços, para as mãos e para as pernas. Então aí nós podemos perceber que o medo, quando ataca uma pessoa, quando a reação física dentro do corpo humano de uma pessoa, ele mostra que esses dois instintos então de fuga e esse instinto de defesa, a característica é ir para as mãos e para as pernas. Por quê? As mãos no sentido de defesa e as pernas no sentido de fuga. Então agora tenta associar esses dois instintos com o dia a dia de uma pessoa que precisa falar em público. Como ele, num primeiro momento, ele olha para as pessoas e ele já sabe dentro dele mesmo que essas pessoas estão observando ele, essas pessoas vão estar questionando ele, essas pessoas vão estar fazendo uma análise sobre aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai falar, sobre o seu posicionamento, sobre o seu físico, enfim. As pessoas vão fazer uma análise sobre a pessoa como um todo no momento que ela vai estar se apresentando. Ela vai estar no palco e será o centro da atenção. Então, obviamente, essa pessoa se depara com esses instintos naturais de fuga e de proteção. E o que acontece então? A frequência cardíaca, como o sangue vai para as mãos e vai para as pernas, a pessoa começa a deixar com que esses instintos naturais façam parte do controle de todo o seu corpo. Então, como que nós podemos controlar isso? A palavra correta seria essa, controle emocional. Quando nós sabemos, através de técnicas ou através do conhecimento, essa informação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer com que o sangue volte para o cérebro, saindo dos membros inferiores e superiores, volte para o cérebro, para que a pessoa possa fazer com que o cérebro funcione. E não mais um sentimento de fuga e de proteção. E aí nós podemos perceber então que como é importante no conhecimento as técnicas. E uma das técnicas é respiração, autocontrole, gerenciamento pessoal, autoconhecimento. Então, como eu já sei que esses instintos vão ser naturalmente, entrarão em ação, eu preciso fazer o que? Esse controle. Então, sabendo que é um instinto natural de fuga e de proteção, eu começo então a fazer o que o Augusto Cury chama, no conhecimento da inteligência multifocal, de uma mesa redonda do eu. Começo a conversar comigo mesmo, informando para mim mesmo que esse medo não tem sentido. E eu começo então a respirar profundamente, inspirar profundamente, me concentrar no conhecimento, nas coisas que eu vou falar, para que eu possa ter o melhor controle do ambiente e daquilo que eu vou falar, fazendo com que o sangue esteja todo no meu cérebro, que eu possa me controlar, para que eu possa fazer uma apresentação normal, uma apresentação decente, sem precisar me preocupar com medo. Então, quando eu faço essa mesa redonda do eu converso comigo mesmo. E isso passa a ter um autocontrole. Outra informação também importante, também da inteligência multifocal, é o DCD. Eu duvidar comigo mesmo de que eu estou falando com uma plateia e que essa plateia não vai me atacar e que eu não preciso então de autoproteção e nem preciso de correr, de fuga. Então, esse duvidar, DCD, e o outro C, então D é duvidar, o C é criticar esse medo comigo mesmo, e depois é determinar. Então, D, duvidar,
C, criticar, e D, determinar que eu vou ter uma boa palestra, uma boa fala, uma boa apresentação, e que esse medo, ele é sim um instinto natural, mas que eu, sabendo desse instinto natural, tendo esse conhecimento, eu passo a ter controle emocional. Isso se chama inteligência emocional. Até a próxima.